Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para falar um pouco mais sobre a nossa realidade, nossa vida. No último vídeo que eu postei curto, eu falei que iria falar sobre a reencarnação, as misérias e as mazelas do mundo, motivo pelo qual alguns nascem sob essas condições tão difíceis. Quero pedir a vocês que compartilhem esse canal, se inscrevam e deem um like, porque isso realmente nos reanima a darmos continuidade a esse trabalho. Quero também ressaltar que eu não tenho a menor pretensão de fazer com que acredite naquilo que eu acredito. Simplesmente exponho aqui aquilo que eu penso sobre nós, sobre os seres humanos do planeta Terra, de uma forma geral. Ok? Bem, vamos direto ao nosso assunto então. Nós vemos constantemente na mídia, nos canais, campanhas para acabar com a miséria, com a fome, principalmente na África, né? A gente vê aquelas crianças passando a miséria total, né? Fome, crianças desnutridas. No entanto, é interessante que parece que no nosso país, nosso Brasil, não existe também crianças miseráveis e passando fome. É interessante. É semelhante a nós nos preocuparmos com o nosso vizinho que está passando fome, sem darmos atenção para um filho nosso dentro da nossa casa que também está passando fome. Não é verdade? Então, primeiro nós temos que fazer o possível para ajudar aqueles que estão mais próximos da gente e aos poucos ir expandindo. Bem, não quero sair muito do nosso tema. Quer entendermos um pouco mais sobre o porquê desses seres nascerem sob essas condições. Bem, as religiões, algumas delas, têm a visão de que Deus faz com que nasçam seres humanos sob essas condições para lhe mostrar o seu poder, né? Que ele pode fazer o que ele quer. Como se Deus tivesse a necessidade de nos provar alguma coisa. Ok? Já conversei com alguns católicos, evangélicos, e eles falam isso. Da mesma forma que quando nascem as crianças aleijadas, com problemas físicos, mentais, etc., eles dizem que é culpa dos pais, porque os seus pais tinham problemas morais, problemas de drogas e tudo mais. E se esquece que aquele corpo, aquele ser humano que está nascendo, ali dentro tem um espírito que não tem nada a ver com o procedimento dos seus pais. É como culpar o inocente pelo erro do outro. Não é verdade? Bem, se nós, homens, não acreditamos nisso, imagine em Deus. Não é verdade? Bem, enfim. Essa é a visão de alguns católicos e evangélicos. Mas os espíritas já têm uma visão mais ampla, mais bem racional, se podemos assim dizer. A resposta para essa pergunta, por que essas crianças nascem assim, o Espiritismo fala que esses espíritos estão resgatando
o erro que cometeram numa vida passada, pois que abusaram da fortuna, do poder e tudo mais. E agora nascem sobre essas condições para darem valor àquilo que não deram numa vida pregressa, uma vida anterior. Bem, nascem sobre essas condições por castigo das coisas que fizeram no passado. Aliás, dentro da doutrina espírita, a gente ouve muito falar da lei de ação e reação, do aqui se fez, aqui se paga. Quem matar pela espada perecerá. Não é verdade? Aqui se planta, aqui se colhe. Aqui se fez, aqui se faz. Não é verdade? Aqui se fez, aqui se paga. Por aí vai. Enfim. Tem muitas justificativas mais racionais dentro da doutrina espírita. Porém, eu sou espírita, mas eu não vejo dessa forma, ok? Eu respeito a todos aqueles que pensam diferente de mim. E da mesma forma que eu respeito aqueles que pensam diferente de mim, eles também têm a obrigação de respeitar aquilo que eu penso. Não quero aqui dizer que estou certo, nem tampouco que eles estejam errados, ok? É uma questão de ponto de vista. Mas fica aqui então, para vocês, espíritas, espero que não fique aborrecido com aquilo que eu penso, ok? Bem, enfim, eu acredito que esses espíritos que nascem sobre essas condições, principalmente da miséria, da fome, por todo o nosso planeta Terra, eu não acredito que eles nasçam sob essas condições, todos eles, porque estão pagando dívidas da vida passada. Então vamos lá porque eu não acredito. Quando olhamos para essas crianças, nós vemos, olhando para essas crianças, nós sofremos, né, pela situação que elas se encontram. Nós nos sentimos mal. Porque quando olhamos para o outro lado oposto, vemos pessoas com uma riqueza enorme, que não tem nem mais aonde colocar dinheiro e que continuam aumentando suas fortunas pelo simples prazer de ver o número bancário aumentando gradativamente, sem que sequer mesmo usufruírem de toda a riqueza que eles têm, mas simplesmente pelo prazer de aumentá-la. Do outro lado, essas crianças passando fome. Para a gente dá uma certa melancolia, uma certa dor, um aperto no coração. Mas, tirando isso de lado, vamos tentar olhar para esse espírito que nasceu nessa situação de miséria absoluta. Vamos olhar para esse espírito. Bem, se nós espíritos acreditamos na reencarnação, sabemos que esse espírito vem de uma encarnação anterior. Isso todo mundo concorda, não é verdade? Porém, e se esse espírito que nasce sob essas condições não está pagando por algum erro que tenha cometido na vida passada? Vamos colocar assim, não está pagando o erro. Aliás, vou abrir um parênteses aqui, eu não acredito que ninguém nasça no nosso planeta Terra para pagar erros que foram cometidos na vida anterior. Eu acredito sim que nós, quando cometemos nossos erros aqui, quando saímos da vida física, morremos, vamos para a vida espiritual, reconhecendo o erro que cometemos, nós mesmos fazemos escolhas para fazer essa reparação. Não que Deus nos imponha algum tipo de castigo. Nós mesmos escolhemos certo tipo de vida social, certo tipo de corpo físico, etc., para repararmos o mal que fizemos aos outros. Tá? Então não acredito nessa punição, mesmo porque Jesus nos disse que nós homens temos a obrigação de perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ora,
Se nós temos essa obrigação, qual seria a obrigação de Deus para conosco? Para com cada um de nós. Não é verdade? Então, Deus haverá de ser muito mais piedoso e amoroso para com cada um de nós. Por outro lado, sabemos a história de Jesus e de Paulo de Tarso, que Paulo de Tarso era um caçador de cristãos naquela época. Ele prendia e mandava matar aqueles que seguiam Cristo. Antes de ser Paulo de Tarso, o nome dele era Saulo. Ele era um romano, ok? E naquela mesma vida na estrada de Damasco, segundo a Bíblia, ele encontrou Jesus e Jesus lhe perguntou: Saulo, 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 por que me persegues? Então, Paulo de Tarso estava montado no cavalo. Diz a história que ele, com aquela luz imensa, ele ficou meio que cego e caiu ao chão. E falou para Jesus: me perdoe, me perdoe, me perdoe. E jamais continuarei fazendo o que eu faço, mais ou menos isso. Jesus mandou que ele procurasse Ananias, etc e tal. E Paulo de Tarso, dali para frente, daquele dia em diante, passou a ser o maior pregador do Evangelho do Cristo. Ok? Então, naquela mesma vida, ele saiu do estado de assassino para ser um pregador do Evangelho do Cristo, para pregar a lei de amor e etc e tal. Então, nós estamos vendo aí que, embora Paulo de Tarso tenha sido um assassino, pela prática do bem que dali para frente ele começou a praticar, fazer o bem, ele foi praticamente perdoado pelos erros que ele cometeu. Imaginamos, ora, se um espírito pôde ser perdoado dessa forma, a partir de uma mudança de atitude, por que nós não podemos ser perdoados também? Se Paulo de Tarso não foi obrigado a passar por tudo que fez os outros sofrerem, por que nós seremos obrigados a sofrer tudo aquilo que fizemos os outros sofrer? Tem uma contradição aí? Tem. Tem algum privilégio? Tem. Se ele pôde, por que nós não podemos? Ok? Então, eu acredito sim que o sofrimento na Terra é uma opção de cada um nossa, escolha nossa que fazemos, que na verdade não nos ajuda muita coisa não. Só faz com que a gente veja melhor não, melhor o erro que cometemos contra os outros. Mas ainda assim, se nós fizéssemos o que Jesus nos disse, se praticássemos a caridade, apagaríamos uma multidão de pecados, ok? Por isso não acredito na lei de ação e reação da forma que pregam, ok? É que nós, infelizmente, ainda por sermos egoístas, orgulhosos, vaidosos, preferimos sofrer, né, para pagar o erro do que encararmos de frente aquele irmão ao qual fizemos o mal e fazer o bem para ele. Porque o nosso orgulho, infelizmente, ainda nos dirige. Na verdade, não queremos admitir que somos ainda imperfeitos. A culpa, o medo, a vergonha, tudo isso mais. Mas se nós pudéssemos, nós podemos, basta entendermos isso. Fazer o bem, colocar o bem em nossa vida, tudo será resolvido mais facilmente. Mas voltando ao nosso assunto, sobre esse tipo de reencarnação, sobre essas crianças que nascem sob essas condições miseráveis, vamos olhar para esse espírito numa vida anterior. E se esse espírito, que vive hoje sob essas condições no planeta Terra, numa vida anterior, vivia num planeta primitivo, qual era o tipo de vida naquele planeta que ele tinha? As vidas que ele viveu lá, como eram? Bem,
Dá para se imaginar? Com toda certeza. Porque aqui mesmo no nosso planeta Terra, existem fósseis humanos que passam dos 3 milhões de anos. Conta um pouquinho a história do nosso planeta Terra no passado. Esses nossos ancestrais, como eles viviam, sob que condições? Viviam nas cavernas, eram grupos, tribos, se alimentavam da caça, não tinham muito como sobreviver por muitos anos, se protegiam dos predadores. Muitos alimentos que comiam os envenenavam, os matavam. Eram tribos lutando contra outra tribo, abatendo seu inimigo e o comendo, tornando seu alimento. Ora, que vestimenta tinham? Nenhuma. Se abrigavam nas cavernas? O tempo, o frio, o calor. Como eles lidavam com essas mudanças climáticas e tudo mais? Então, irmãos, se o espírito que habitava um planeta primitivo, esse espírito começando a ter um pouquinho mais de amor no seu coração, ele é, então, retirado para um planeta que lhe seja superior, planeta Terra, por exemplo. A vida do planeta Terra para esse espírito, a primeira vida dele, sob as condições que a gente vê subhumanas, sem ter o que se alimentar e tudo mais, ainda assim para esse espírito foi um grande salto na evolução, no progresso dele espiritual, porque não mais precisa procurar seu alimento através da matança de animais, terá, querendo ou não, uma civilização que o protegerá, lhe dará amor, ele entenderá o que vem a ser amor, coisa que no seu planeta, no seu mundo primitivo, quase não existia. Ele começará a dar valor a coisas novas. As mudanças para ele foram enormes. Foram para ele maravilhosas. E não do jeito que a gente pensa. Ok? Então esse irmão, esse espírito, na maioria deles, eles vivem essa vida, embora para a gente seja dolorosa, para eles é um avanço muito grande, enorme, na sua vida moral. Ok? É claro que, nesse meio desses irmãos, poderá sim haver algum espírito, algum ou alguns, que tenham vivido na opulência, na riqueza aqui no planeta Terra e não tenha cumprido com a sua obrigação, abusou da fortuna. Poderá sim existir alguns, mas bem poucos. Se a gente olhar para o planeta Terra, vamos observar que tem uma diversidade de espíritos muito grande, em graus evolutivos. Uns que são completamente ignorantes, que não dão valor qualquer à vida, que matam por nada. Mas esses irmãos, de onde vieram? De onde vieram? Com toda certeza não são espíritos que vêm reencarnando no planeta Terra, não. Estão tendo essa oportunidade para conhecer um pouco mais da civilização, das leis, pois onde habitavam, com certeza não existia quase nenhuma lei moral ou nenhuma lei moral. Aqui estão tendo seus primeiros ensaios. E outros já viveram bastante aqui, já saíram desse planeta, foram para um planeta superior. Outros foram retirados do planeta superior porque não acompanhou a evolução daquele planeta.
Então foram retirados para o planeta Terra. Para esse foi um rebaixamento. Mas ainda assim, trazem os conhecimentos que fazem com que a nossa civilização do planeta Terra avance mais rapidamente. Enfim, querendo ou não, todos contribuem para a evolução, desde o pequeno até o maior. Nessa cadeia universal criada por Deus, não existe um espírito sequer que seja inútil no caminho da evolução. Ele pode até pensar que consegue fazer os outros se atrasarem. Pode ele pensar, pode até acreditar, mas isso é impossível. Porque Deus preside a tudo e a todos. E da evolução ninguém escapa. Então, irmãos, fica aqui a dica de hoje. Essa é a minha visão. Aquele que está passando por determinado tipo de situação, embora para outros seja um sofrimento, mas para esse irmão muitas vezes não é, visto que a gente observa que eles estão tranquilos e a gente não entende essa tranquilidade. Outro motivo de alguns seres humanos nascerem com problemas físicos e mentais é para expurgarmos as nossas energias negativas que ficaram fixadas em nosso perispírito pelos nossos procedimentos negativos de uma vida anterior. Mas volto a repetir, não é somente no caminho do sofrimento que se expurga essas energias. Podemos expurgar a todas elas na prática do bem, porque a energia positiva consegue, por assim dizer, anular a energia negativa. Ok? Então, seja como for, não acredito na punição de Deus em momento algum. Acredito sim nas novas oportunidades que Deus nos dá. Esse é o Deus que eu acredito que seja dessa forma. Ok? Então fica aqui esse parecer meu de hoje. Espero que vocês possam refletir, entender o jeito que eu penso e a critério de cada um aceitar ou negar. Seja como for. Obrigado a todos e até a próxima. Tchau.